Esse é mais um vídeo para você. Deixe o seu like, comente, inscreva, compartilhe no YouTube. Não deixe de divulgar esta palavra para todos vocês. Se inscreva no canal, deixe o seu like, comente, compartilhe no YouTube com seu amigo, família. Uma palavra para todos vocês. Olá, eu me chamo Eronildo Nascimento, estou aqui gravando mais um vídeo para você. Hoje nós vamos abordar o texto bíblico lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, e o versículo de número 1. A epígrafe diz assim: a instituição dos diáconos. O primeiro versículo: ora, naqueles dias crescia o número de discípulos e houve murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12 convocavam a multidão dos discípulos, disseram: não era razoável que nos deixamos a palavra de Deus e servimos a mesa. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituímos sobre este importante negócio, mas nós preservaremos na oração e no ministério da palavra. Estes parecem contente a todos as multidões. Elegera Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Procório, Nicolau, Timão e Parmanes, e os apresentará antes os apóstolos. E estes orando, lhe impuseram as mãos, e cresciam em palavras de Deus, e Jerusalém se multiplicava muito em número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Veja só, meus irmãos, e vocês que estão ouvindo a palavra de Deus, eu encontro aqui nesse texto algo que me chama a atenção. Não sei se você, lendo na sua casa, vai ter a mesma compreensão que eu, mas a palavra de Deus, ela não muda. Quem muda é a gente, não é verdade? E nós encontramos uns pontos que me chamam a atenção. Naquele tempo, como está aqui, estava havendo um problema na igreja e que precisava ser resolvido. Mas os apóstolos, eles não queriam estar envolvidos no trabalho da congregação, porque estava crescendo, e eles priorizavam falar da palavra de Deus, evangelizar, falar quem era Jesus. E então eles agora resolvem escolher 7 irmãos. Esses irmãos cheios da palavra, cheios do Espírito Santo, e nós vemos que ele tinha uma preocupação que esses homens tivessem boa reputação. O que eu entendo aqui nos dias de antigamente, aqui no Novo Testamento, que eles tinham uma preocupação de saber quem era a pessoa que ele iria colocar esse trabalho de diácono. E veja que a preocupação foi que o povo também concordasse com eles, de conformidade os testemunhos destes 7. E nós vemos aqui que eles priorizaram a palavra e a oração, e tudo que eles estavam fazendo, escolhendo, foi através da perseverança da oração e da palavra de Deus. Então nós vamos ver aqui empregado 3 vezes
versículo de Atos, ele começa no versículo 1 e termina no versículo 8, e nós vamos ouvir 3 vezes que ele prioriza a palavra. É o compromisso com Deus, e que ele quer ter pessoas também compromissadas, de bom testemunho, porque nos dias atuais nós temos visto muitas coisas na igreja, pastores que quando chega alguém na congregação, eu estou dizendo isso porque eu vivenciei, irmão, chega pouco tempo, aí bota ele para pregar, e bota ele para se envolver com o ministério, e quando vai ver no final, cadê o testemunho do irmão? E isso nos deixa triste, não só a nós, como toda a congregação. Eu acho que os pastores, os líderes de igreja têm que ter mais cuidado com esse certo tipo de pessoas, porque isso mancha a imagem da igreja. E nós que estamos na obra, nós temos que dar testemunho, temos que estar o quê? Feito eles, veja, focado na palavra, veja, tudo em oração. E nós vamos ver no decorrer que ele fala do primeiro homem, que é o Estevão. Veja, ele fala que Estevão era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. E nós vamos ver no decorrer que ele prioriza aqui no versículo 7, que diz que também os sacerdotes estavam presentes lá e obedeciam à fé. Quem eram os sacerdotes? Os sacerdotes eram aqueles que no passado ofereciam sacrifício como o cordeiro, como expiação, mas aqui eles estavam aprendendo dos apóstolos que Cristo veio e que foi o cordeiro que estava provido desde a fundação do mundo. Então, desde que construiu toda a estrutura, ele já estava lá no início, como nós vamos ver lá em João, no capítulo 1, que ele disse que era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e tudo que se foi feito, o verbo estava lá, e o verbo se fez carne e habitou no meio da gente. Então, esse era o cordeiro, e aqui os sacerdotes estavam obedecendo à fé, quer dizer, a fé em Deus, fé na palavra que eles pregavam, que eles ensinavam. E nós vamos ver que esse trabalho que os diáconos faziam aqui, o diácono, ele para servir, está ali para ajudar, um trabalho administrativo, porque estavam falando aqui também que estava sendo uma divisão das coisas, injusta para um lado, para os gregos, e estavam beneficiando o outro lado dos hebreus e vice-versa. E isso estava acontecendo uma grande discussão. Então, os diáconos servem também para o serviço administrativo, ajudar na igreja, evangelizar, pregar também, que nós vamos ver aqui Estevão pregando a palavra de Deus com muita sabedoria e com muito entendimento. E nós vamos ver que Estevão, o semblante dele estava tão diferente que aquele que estavam pregando com ele ali também. Nós vamos ver isso no versículo 8, vê só o que diz aqui, ó. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Veja, e levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada de libertos e dos sirineus, e outros de alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e o espírito com que falava. E então subordinaram homens para que dele palavras de blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Eles não aguentando o poder que estava sobre Estevão,
não conseguia debater com tanta sabedoria como Estevão estava sendo usado ali. Então chegaram o quê? Compraram alguns homens para dizer que ele blasfemou contra Moisés e contra Deus. Tudo mentira. Mas o que chama a atenção é o quê? Ele estava com poder, cheio do Espírito Santo, falando com ousadia. Então, este homem, Estevão, diácono que servia na obra do Senhor, lá na frente, eles levam ele preso diante ali para ser julgado e tentando mostrar que ele tinha errado e blasfemado. E Alexandre já tinha dito: olha, não faça nenhum mal, porque se isso for de Deus, vai prosseguir. Mas nós vemos que aqui não tomaram conselho para com Estevão. E nós vemos que Estevão enfrentou uma situação muito difícil, mas Deus estava com ele. Não quer dizer que neste momento difícil de morte, Deus não estava com ele. Veja que Estevão agora tinha que enfrentar uma situação difícil, um jovem, mas de cabeça erguida, fé, confiança, vida no altar. Veja que eles não quiseram fazer o mal mesmo na realidade com Estevão. A perseguição era muito grande. E nós vemos que a Bíblia fala que ele começou a falar. E ele falou do Velho Testamento, desde Abraão, a saída, e falou tudo uma história, e saiu decorrendo, falando de José, dos seus irmãos, de Jacó, e foi decorrendo até chegar a Cristo. Mas eles não queriam saber que falasse de Jesus de Nazaré. Ele foi morto por falar de Jesus de Nazaré. Jesus que morreu na cruz e ressuscitou. Mas porém, Estevão não negou. Estevão foi até o fim. E o seu fim não foi muito bom, porque porque aquela situação. Mas o que Estevão viu e declarou quando eles começaram a apedrejar ele e dizer que era blasfêmia, que ele tinha blasfemado e tome pedrada para cima, ele diz: eis que vejo o céu aberto e o Filho de Deus, ou Filho do homem, em pé, de braços abertos. Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, estava pronto para o receber. Quero dizer, meu irmão, não importa o que você está passando aqui nesta terra, não troca o seu ministério. Quem te chamou foi Jesus. Quem te chamou e te escolheu foi Jesus. É Deus, o Filho do Deus Altíssimo. Não troque o teu ministério por prostituição, não troque o teu ministério por adultério, não troque o teu ministério, aleluia, por roubo, engano, mentira, por oposição na igreja. Não troque o teu ministério, mas permanece firme em nome de Jesus Cristo. Tem gente aí fazendo a obra de todo jeito, adulterando, não tem disciplina, não tem correção. Pastor chega, recebe de qualquer jeito, bota no púlpito, não sabe nem a história, não procura nem saber. Mas veja que os apóstolos escolheram irmãos que estavam ali trabalhando, cooperando na obra, estavam ali a servir e sabia quem era a reputação daqueles homens. Pastores, líderes, tenham cuidado, tenham mais atenção. Esta foi mais uma palavra de Deus para você. Se você gostou, se inscreva lá no canal, deixe o seu comentário,
dê o like, compartilhe com a sua família, com seus amigos, e assim eu agradeço. E eu quero fazer algo nesse finalzinho, eu quero orar conforme a palavra. Vamos orar para que Deus tenha de misericórdia, em nome de Jesus. Pai, bendito e maravilhoso é o Senhor. Eu te dou graças, Senhor. Te agradeço em nome de Jesus, o teu Filho, meu Pai. Abençoa, meu Pai, quem estiver assistindo este vídeo. Levanta aquele que está caído, meu Pai. Dar uma oportunidade, meu Pai, àqueles que estão fazendo a tua obra, meu Deus. Justo, fiel, cheio, através da tua palavra. Eu abençoo este, meu Pai, que está ferido, em nome de Jesus Cristo, que assim se levante, Pai. Eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.